Biblioteca da Meia-Noite. Um livro escrito por Matt Haig. A Biblioteca da Meia-Noite é um romance incrível que fala dos infinitos rumos que a vida pode tomar e da busca incessante pelo rumo certo. Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Neste lugar entre a vida e a morte, e graças à ajuda de uma velha amiga, Nora pode, finalmente, se mudar para a Austrália, reatar relacionamentos antigos, ou começar outros. Ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica, enfim, as opções são infinitas. Mas será que alguma dessas outras vidas é realmente melhor do que a que ela já tem? Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed se vê exatamente na situação pela qual todos gostaríamos de poder passar. Voltar no tempo e desfazer algo de que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela vale a pena ser vivida. O bar da última chance. Depois do restaurante, Nora foi à casa de Dylan para assistir ao filme do Ryan Bailey. Os dois estavam com a garrafa de vinho que o restaurante deixou que levassem, pois só tinham tomado até a metade. Sua autojustificativa para ir à casa de Dylan era que ele parecia doce, franco e capaz de revelar um bocado sobre a vida dos dois, sem que ela precisasse interrogá-lo. Ele morava em uma pequena casa geminada de 2 andares que havia herdado da mãe, na Huxley Avenue. A casa parecia ainda menor por causa da quantidade de cachorros que havia dentro dela. Pelo que Nora podia ver, eram 5. Embora pudessem existir outros à espreita no andar de cima. Ela sempre teve a impressão de que gostava de cheiro de cachorro, mas de repente se deu conta de que havia um limite para isso. Ao se sentar no sofá, sentiu algo duro embaixo dela, um anel de plástico para os cães morderem. Ela o largou no carpete, em meio aos outros brinquedos de mastigar. O osso falso, a bola de espuma amarela meio carcomida, um bicho de pelúcia meio destruído. Um chihuahua com catarata tentou fazer sexo com a perna direita dela. Para com isso, Pedro, disse Dylan, rindo, enquanto afastava a pequena criatura de Nora. Outro cão, um imenso terra-nova castanho e peludo, estava sentado ao lado de Nora no sofá, lambendo a orelha dela com uma língua do tamanho de uma pantufa, o que significou que Dylan teve de se sentar no chão. Quer ficar com o sofá? Não. Tô bem no chão. Nora não insistiu. Na verdade, ficou até aliviada. Assim seria possível ver o bar da última chance sem maiores constrangimentos. O terra-nova parou de lamber a orelha dela e pousou a cabeça em seu joelho, e Nora se sentiu, bem, não feliz, exatamente, mas também não deprimida. E, no entanto, enquanto via Ryan Bailey dizer para seu par romântico na tela que a vida é para ser vivida, docinho, ao mesmo tempo que era informada por Dylan de que ele estava pensando em deixar mais um cachorro dormir em sua cama. Ele chora a noite toda. Quer o papai dele? Nora se deu conta de que não estava muito encantada com esta vida. E, além do mais, Dylan merecia a outra Nora. A que tinha sido capaz de se apaixonar por ele. Esta era uma nova sensação, como se ela estivesse tomando o lugar de alguém. Ao perceber que tinha uma maior tolerância ao álcool nesta vida, ela se serviu de mais vinho. Era um Zinfandel californiano de qualidade um tanto duvidosa. Ela analisou o rótulo na parte de trás da garrafa. Por alguma razão, trazia uma pequena coautobiografia de uma mulher e um homem, Janine e Terence Thornton, donos da vinícola que fabricava o vinho. Ela leu a última frase. Logo que nos casamos, sonhávamos em possuir nosso próprio vinhedo. E agora realizamos esse sonho. Aqui em Dry Creek Valley. Nossa vida tem um gosto tão bom como uma taça de Zinfandel. Ela acariciou a cabeça do enorme cachorro que a havia lambido e sussurrou um adeus no focinho grande e quente do Terra-Nova enquanto deixava Dylan e seus cães para trás. Venhiro Buena Vista. Na visita seguinte à Biblioteca da Meia-Noite, a senhora o ajudou Nora a encontrar a vida que poderia ter vivido e que chegasse mais perto da retratada no rótulo daquela garrafa de vinho do restaurante. Então deu a Nora um livro que a enviou para os Estados Unidos. Nesta vida, ela se chamava Nora Martinez e era casada com um mexicano-americano de olhos brilhantes e 40 e poucos anos chamado Eduardo, a quem conheceu durante o ano sabático que ela havia se arrependido de não ter tirado depois de terminar a faculdade. Quando os pais de Eduardo morreram em um acidente de barco, ela descobriu isso depois de ler um perfil de ambos publicado na revista The Wine Enthusiast, que haviam emoldurado e pendurado na sala de degustação, com parede forrada de painéis de carvalho. Ele havia recebido uma pequena herança, e os dois compraram um minúsculo vinhedo na Califórnia. Em 3 anos, haviam se saído tão bem, principalmente com a variedade de uva Syrah, que puderam comprar o vinhedo vizinho assim que foi posto à venda. O nome da vinícola deles era Vinhedo Buena Vista, ficava situada na encosta das montanhas de Santa Cruz,
e eles tinham um filho chamado Alejandro, que estudava no internato perto da Baía de Monterrey. A maior parte dos negócios deles estava relacionada ao enoturismo. Ônibus lotados chegavam de hora em hora. Era fácil improvisar, pois os turistas eram bem ingênuos. Funcionava assim. Eduardo escolhia que vinhos colocar nas taças antes da chegada de cada ônibus e passava as garrafas para Nora. Uau, Nora, despacio, um pouco demais. Ele a censurava em sua mistura bem-humorada de idiomas, quando ela exagerava um pouco na dose. E, então, quando os turistas chegavam, Nora cheirava os vinhos enquanto eles os colocavam na boca e engoliam. E tentava imitar Eduardo e dizer a coisa certa. Este tem um buquê amadeirado. Ou, você vai perceber aromas vegetais aqui. A robustez intensa das amoras e a fragrância da nectarina, perfeitamente equilibradas com um travo de carvão. Cada vida que ela experimentava produzia uma sensação distinta, como os diferentes movimentos em uma sinfonia. E esta aqui era bem arrojada e inspiradora. Eduardo era incrivelmente carinhoso, e eles pareciam ter uma vida conjugal feliz. Talvez até capaz de rivalizar com a vida do casal no rótulo da garrafa de vinho de qualidade duvidosa, que ela havia bebido com Dylan, enquanto era lambida por seu cão astronomicamente imenso. Ela até se lembrava dos nomes. Janine e Terence Thornton. Sentia como se também estivesse vivendo num rótulo de garrafa agora. Até sua aparência refletia isso. Perfeitas mechas californianas e dentes branquíssimos. A pele queimada de sol e saudável. Apesar da, provavelmente, substancial ingestão de cira. Nora tinha o tipo de barriga chapada que sugeria horas de pilates toda semana. No entanto, fingir que conhecia vinhos não era a única coisa fácil naquela vida. Era fácil fingir qualquer coisa, o que poderia ser um sinal de que a chave da aparente felicidade de sua união com Eduardo era o fato de ele não estar prestando atenção, na verdade. Depois que os últimos turistas se foram, Eduardo e Nora se sentaram sob as estrelas com uma taça do próprio vinho na mão. Os incêndios acabaram em Los Angeles, disse ele. Nora ficou se perguntando quem moraria na casa que possuíra em Los Angeles em sua vida de popstar. Que alívio! Pois é. Isso não é lindo? Perguntou ela, olhando para o céu limpo, cheio de constelações. O quê? É galáxia. É. Ele mexia no celular e não disse muita coisa. Depois largou o telefone e continuou não dizendo muita coisa. Nora conhecia 3 tipos de silêncio em relacionamentos. Havia o silêncio passivo-agressivo, obviamente. Havia o silêncio não temos mais nada a dizer. E por último, o silêncio que Eduardo e ela pareciam ter cultivado. O silêncio de não precisar falar. De apenas ficar juntos. De serem um só. Da forma como poderia muito bem ficar em silêncio consigo mesma. Mas, ainda assim, ela queria conversar. A gente é feliz, não é? Por que a pergunta? Ah, eu sei que a gente é feliz. Só queria ouvir você dizer isso às vezes. A gente é feliz. Nora. Ela deu um gole no vinho e olhou para o marido. Ele estava de suéter. Apesar da temperatura amena. Os dois ficaram ali por um tempo. Até Eduardo resolver ir para a cama antes dela. Vou ficar aqui fora mais um pouco. Eduardo pareceu não ter problemas com isso. E se foi, depois de dar um beijinho no topo da cabeça dela. Nora se levantou com a taça de vinho, para caminhar entre as vinhas banhadas pelo luar. Ela ficou olhando para o céu estrelado. Não havia absolutamente nada de errado com esta vida, mas ela sentia um anseio por outras coisas, outras vidas, outras possibilidades. Tinha a sensação de que permanecia no ar, que ainda não estava pronta para pousar. Talvez fosse mais parecida com Hugo Lefebvre do que imaginava. Talvez pudesse virar vidas tão facilmente como virava páginas. Ela bebeu o restante do vinho, sabendo que não haveria ressaca. Terra e madeira, disse para si mesma. Fechou os olhos. Não faltava muito agora. Não mesmo. Ela só ficou ali, esperando pelo momento de desaparecer. As muitas vidas de Nora Cid. Nora acabou entendendo uma coisa. Algo que Hugo não havia explicado direito naquela cozinha em Svalbard. Você não precisava gostar de cada aspecto de cada vida para continuar tendo a opção de experimentá-las. Você só tinha que nunca desistir da ideia de que, em algum lugar, haveria uma vida que poderia ser desfrutada. Da mesma forma, gostar de uma vida não significava que você ficaria nela. Você só ficava em uma vida para sempre se não conseguisse imaginar uma melhor. E no entanto, paradoxalmente, quanto mais vidas você experimentava, mais fácil se tornava pensar em algo melhor, já que a imaginação se ampliava um pouco mais com cada nova experiência. Então, com o tempo, e com a assistência da senhora El, Nora tirou vários livros das prateleiras e acabou tendo um gostinho de muitas vidas diferentes, em sua busca pela vida certa. Ela aprendeu que reverter arrependimentos era realmente um jeito de fazer desejos se concretizarem. Afinal de contas, em algum universo ela estava vivenciando qualquer vida possível. Em uma vida, levava uma existência bem solitária em Paris. Dava aula de inglês numa escola em Montparnasse. Pedalava nas margens do Sena e lia muitos livros em bancos de praça. Em outra, era professora de yoga com a mesma mobilidade no pescoço que a de uma coruja.
Em uma vida, ela havia continuado a nadar, mas nunca tentado chegar às Olimpíadas. Nadava por diversão. Nessa vida, era salva-vidas em um resort de praia em Sitges, perto de Barcelona. E era fluente tanto em catalão quanto em espanhol e tinha uma melhor amiga hilária, chamada Gabriela, que a havia ensinado a surfar e com quem dividia um apartamento, a 5 minutos da praia. Havia uma existência em que Nora tinha continuado a escrever romances, algo que brincara de fazer de vez em quando na faculdade, e agora era uma autora publicada. Seu romance A Forma do Arrependimento recebeu críticas elogiosas e foi finalista de um importante prêmio literário. Nessa vida, ela havia almoçado num daqueles clubes fechados e exclusivos para sócios no Sorro, que se mostrou um lugar tão comum que foi até decepcionante, com 2 simpáticos e descontraídos produtores da Magic Lantern Productions que queriam comprar os direitos de adaptação do livro para o cinema. Ela acabou se engasgando com um pedaço de pão árabe, derrubando o vinho tinto na calça de um deles e estragando a reunião. Em uma vida, tinha um filho adolescente chamado Henry, que acabou não conhecendo direito porque ele vivia batendo a porta na cara dela. Em uma vida, era pianista concertista, atualmente em turnê pela Escandinávia, tocando noite após noite para plateias embevecidas, e sumindo de volta para a Biblioteca da Meia-Noite durante uma desastrosa execução do concerto para piano no 2 de Chopin, no Finlandia Hall, em Helsinki. Em uma vida, ela só comia torradas. Em uma vida, fez faculdade em Oxford, virou professora de filosofia no St. Catherine's College. Morava sozinha numa bela casa em estilo georgiano que fazia parte de uma fileira de casas geminadas requintadas, em meio a um ambiente de tranquilidade socialmente aceitável. Em outra vida, Nora era um mar de emoções. Sentia tudo ao mesmo tempo e com muita intensidade. Cada alegria e cada tristeza. Um único momento podia conter tanto um prazer imenso quanto uma dor imensa, como se ambos fossem dependentes um do outro, como um pêndulo em movimento. Uma simples caminhada ao ar livre podia levar a uma tristeza profunda apenas porque o sol havia se escondido atrás de uma nuvem. Por outro lado, encontrar um cachorro nitidamente feliz com a atenção dela fazia-se sentir tão exultante que tinha a sensação de que poderia se derreter na calçada de tanta felicidade. Nessa vida, Nora tinha um livro de poemas de Emily Dickinson na mesa de cabeceira e uma playlist intitulada Estados Extremos de Euforia, e outra intitulada A Cola que Junta Meus Pedaços Quando Estou Quebrada. Em uma vida, tinha um vlog de viagem no YouTube, com mais de 1.750.000 inscritos, e quase o mesmo número de seguidores no Instagram, e seu vídeo mais popular era um em que ela caía de uma gôndola em Veneza. Também tinha um sobre Roma chamado A Roma Terapia. Em uma vida, era mãe solteira de um bebê que literalmente não dormia. Em uma vida, era responsável pela coluna de entretenimento de um jornal de fofoca e escrevia sobre os relacionamentos de Ryan Bailey. Em uma vida, era editora de fotografia da National Geographic. Em uma vida, era uma bem-sucedida ecoarquiteta, que vivia uma existência livre de emissões de carbono, numa casa projetada por ela para recolher a água da chuva e para funcionar com energia solar. Em uma vida, fornecia ajuda humanitária em Botsuana. Em uma vida, era babá de gatos. Em uma vida, era voluntária em um abrigo para pessoas em situação de rua. Em uma vida, dormia no sofá da única amiga que possuía. Em uma vida, era professora de música em Montreal. Em uma vida, passava o dia no Twitter discutindo com pessoas que não conhecia e terminava uma boa proporção de seus tweets dizendo "melhore", enquanto se dava conta de que o recado era para si mesma. Em uma vida, não tinha conta nas redes sociais. Em uma vida, nunca havia bebido uma gota de álcool. Em uma vida, era uma campeã de xadrez atualmente na Ucrânia para um torneio. Em uma vida, era casada com um membro menor da família real e odiava cada minuto daquilo. Em uma vida, seu Facebook e Instagram exibiam apenas citações de Rumi e Lao Tzu. Em uma vida, estava no terceiro marido e já entediada. Em uma vida, era uma halterofilista vegana. Em uma vida, estava viajando pela América do Sul quando se viu no meio de um terremoto no Chile. Em uma vida, tinha uma amiga chamada Beck, que dizia que hilário, sempre que uma coisa boa acontecia. Em uma vida, reencontrou Hugo mergulhando na costa da Córcega, e os dois conversaram sobre mecânica quântica e se embebedaram em um bar na praia, até ele deslizar para fora daquela vida no meio de uma frase, e Nora acabar em uma conversa com Hugo confuso, que tentava lembrar o nome dela. Em algumas vidas, Nora atraía muita atenção. Em algumas vidas, não atraía nenhuma. Em algumas vidas, era rica. Em algumas vidas, era pobre. Em algumas vidas, era saudável. Em algumas vidas, não conseguia subir um lance de escada sem ficar ofegante. Em algumas vidas, era comprometida. Em outras, solteira. E em muitas, era algo no meio do caminho. Em algumas vidas, era mãe. Mas na maioria, não. Nora tinha sido estrela do rock, atleta olímpica, professora de música, professora primária, professora universitária, CEO, secretária, chefe de cozinha, glaciologista, climatologista, acrobata, ambientalista, gerente de auditoria, cabeleireira, passeadora de cães profissional, escriturária, desenvolvedora de software, recepcionista, faxineira de hotel, política, advogada, ladra de lojas, presidente de uma instituição de caridade para a preservação dos oceanos, vendedora de loja, de novo, garçonete, supervisora de primeira linha, sopradora de vidro e 1000 outras coisas. Ela havia tido péssimas experiências a caminho do trabalho em carros, ônibus, trens, barcas, bicicletas, a pé. Ela havia recebido e-mails,
E-mails e mais e-mails. Havia passado pela experiência de ter um chefe de 53 anos com mau hálito que lhe tocou a perna por baixo da mesa e lhe enviou uma foto do próprio pênis por mensagem de celular. Ela havia tido colegas de trabalho que espalhavam mentiras sobre ela. Colegas de trabalho que a amavam e, na maioria, colegas de trabalho que eram totalmente indiferentes. Em muitas vidas, ela decidiu não trabalhar. Em algumas, não decidiu não trabalhar. Mas, ainda assim, não conseguia encontrar emprego. Em algumas vidas, quebrou as barreiras da ascensão profissional. Em outras, apenas passou pano nas barreiras. Tinha sido qualificada de mais e de menos. Havia dormido maravilhosamente bem e pessimamente mal. Em algumas vidas, tomava antidepressivos, e em outras, não tomava um ibuprofeno sequer para dor de cabeça. Em algumas vidas, era uma hipocondríaca fisicamente saudável. Em outras, era uma hipocondríaca gravemente doente. E, na maioria, não era nada hipocondríaca. Houve uma vida em que sofreu de fadiga crônica, uma vida onde teve câncer, uma vida onde um acidente de carro havia lhe rendido uma hérnia de disco e costelas quebradas. Em resumo, tinham sido muitas vidas. No meio de todas essas vidas, ela havia sorrido e chorado, sentido paz e pavor, e tudo mais entre os extremos. E, entre uma vida e outra, ela sempre via a senhora El na biblioteca. No começo, parecia que quanto mais vidas ela experimentava, menos problemas parecia haver com a transferência. A biblioteca nunca deu a impressão de estar prestes a ruir ou a desmoronar, nem correndo o risco de desaparecer. Completamente. As luzes nem piscavam durante muitas das transições. Era como se ela tivesse alcançado um certo grau de aceitação sobre a vida, de que se houvesse uma experiência ruim, não haveria apenas experiências ruins. Concluiu que não havia tentado por fim a sua existência porque estava infeliz, mas porque tinha conseguido se convencer de que não havia saída para sua infelicidade. Aquela, imaginou, era tanto a base da depressão quanto a diferença entre medo e desespero. Medo era quando você entrava num porão e ficava preocupado de a porta bater e se fechar. Desespero era quando a porta se fechava e se trancava atrás de você. Mas, com cada vida, ela via aquela porta metafórica se alargar um pouco mais, ao aperfeiçoar o uso da sua imaginação. Às vezes ficava menos de um minuto em uma vida, mas vários dias ou semanas em outras. Parecia que, quanto mais vidas ela experimentava, mais difícil era se sentir em casa em algum lugar. O problema foi que, em determinado momento, Nora começou a perder qualquer senso de quem era. Como em uma brincadeira de telefone sem fio com vários participantes. Até seu nome começou a soar como um simples ruído, sem significar nada. Não está funcionando, confessou ela a Hugo, na última conversa de verdade que teve com ele, naquele bar de praia, na Córcega. Não tem mais graça. Eu não sou você. Preciso de um lugar para ficar. Mas o chão nunca parece firme. A graça está em pular de galho em galho. Mon ami. Mas e se a graça estiver no pouso? E foi naquele instante que Hugo retornou para sua videolocadora purgatorial. Perdão, disse o outro eu dele, enquanto bebericava o vinho, e o sol se punha às suas costas. Esqueci quem você é. Não se preocupe, disse ela. Também esqueci. E ela, da mesma forma, saiu de cena, assim como o sol que havia acabado de ser engolido pelo horizonte. Perdida na biblioteca. SRA Elm? Sim, Nora. Qual é o problema? Está escuro. Eu percebi. Isso não é um bom sinal. É? Não, respondeu a senhora El, soando afobada. Você sabe muito bem que não é um bom sinal. Não posso continuar. Você sempre diz isso. Minhas vidas se esgotaram. Eu já fui de tudo. E, mesmo assim, termino aqui. Tem sempre alguma coisa que acaba com a minha diversão. Sempre. Eu me sinto uma ingrata. Bom, você não deveria se sentir assim. E nada se esgotou. A senhora El fez uma pausa para um suspiro. Você sabia que, toda vez que escolhe um livro, ele nunca retorna à estante? Sabia. E é por esse motivo que você nunca pode voltar para uma vida que já experimentou. É preciso sempre haver alguma variação sobre um tema. Na biblioteca da meia-noite, você não pode pegar emprestado o mesmo livro 2 vezes. Não estou entendendo aonde você quer chegar. Mesmo no escuro, você sabe que essas estantes estão tão cheias como da última vez que olhou. Coloque a mão nelas, se quiser. Nora não precisou fazer isso. Eu sei que elas estão cheias. Estão tão lotadas como estavam no momento que você colocou os pés aqui da primeira vez. Não estão? Eu não. Isso significa que ainda existem tantas vidas possíveis para você como sempre existiram. Um número infinito. Na verdade, as possibilidades nunca podem se esgotar. Mas a vontade de experimentar as vidas pode. Ah, Nora. Ah, ok. Houve uma pausa na escuridão. Nora apertou o botão de acender a luz da tela do relógio. Só por desencargo de consciência. 0 hora, eu acho, continuou a senhora El, por fim. Se me permite dizer, sem querer ser rude. Eu acho que você perdeu um pouco o rumo.
Não foi por isso que vim parar na biblioteca da meia-noite para começo de conversa? Porque perdi o rumo? Foi. Mas agora você está perdida dentro da sua perdição. O que significa muito perdida mesmo. Assim você não vai encontrar a maneira como deseja viver. E se nunca houve uma maneira? E se eu estiver presa? Enquanto houver livros nas prateleiras, você nunca estará presa. Cada livro é uma chance de escapar. É só que eu não entendo a vida, queixou-se Nora. Você não precisa entender a vida. Precisa apenas vivê-la. Nora balançou a cabeça negativamente. Isso era um pouco demais para uma pessoa formada em filosofia assimilar. Mas eu não quero ser assim, confessou Nora. Não quero ser como Hugo. Não quero ficar alternando entre vidas para sempre. Tudo bem. Então precisa me ouvir com bastante atenção. Agora, você quer o meu conselho ou não? Quero? Sim. Parece um pouco tarde demais. Mas, sim, senhora El, eu ficaria eternamente grata pelo seu conselho nessa questão. Certo. Acho que você chegou ao ponto em que não consegue ver o bosque pelas árvores. Não tenho certeza se entendi. Você está certa em pensar nessas vidas como um piano no qual está tocando melodias que não têm a ver com você. Está se esquecendo de quem é. Ao se tornar todo mundo, está se tornando ninguém. Está esquecendo sua vida raiz. Está esquecendo o que funcionava para você e o que não funcionava. Está esquecendo seus arrependimentos. Eu já repassei meus arrependimentos. Não, nem todos. Bom, não cada um dos meus menores arrependimentos. Obviamente que não. Você precisa consultar o livro dos arrependimentos mais uma vez. Como vou fazer isso nesta escuridão? Você já conhece o livro todo. Porque esta é aí dentro. Assim como eu. Nora se lembrou de Dylan ter dito que havia visto a senhora El perto do asilo. Cogitou lhe contar aquilo, mas achou melhor não. Nós só sabemos o que percebemos. Cada coisa que vivenciamos é, basicamente, apenas a nossa percepção dela. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Você conhece Toriel? Se você conhece, a questão é, eu não sei mais do que me arrependo. Tá, ok. Vejamos. Você diz que eu sou só uma visão. Então, por que você me vê? Porque sou eu, a senhora El, a pessoa que você vê. Não sei. Porque era alguém em quem eu confiava. Você foi gentil comigo. Foi boa para mim. A gentileza e a bondade são forças poderosas. E raras. Você pode estar procurando nos lugares errados. Talvez. A escuridão foi pontuada pelo brilho gradualmente crescente das lâmpadas espalhadas por toda a biblioteca. Então onde mais, em sua vida raiz, você teve essa percepção? De bondade, de gentileza? Nora se lembrou da noite em que Ash bateu à sua porta. Talvez tirar da rua um gato morto e carregá-lo sob a chuva até o minúsculo jardim nos fundos da casa de Nora. Em seguida enterrando por conta própria porque ela chorava aos soluços de pesar. Não fosse a coisa mais arquetipicamente romântica do mundo. Mas, com certeza, tirar 40 minutos do seu treino de corrida e ajudar uma pessoa necessitada, aceitando em troca apenas um copo de água, configurava um ato de bondade. Na hora, ela não tinha sido capaz de dar valor àquela gentileza. Sua dor e seu desespero haviam sido fortes demais. Mas, agora que pensava no assunto, tinha sido de uma bondade sem tamanho. Acho que sei, disse ela. Estava bem na minha cara. Na noite antes de eu tentar me matar. Ontem à noite. Você quer dizer? Pois é. O Ash. O cirurgião. O cara que encontrou Volts. Que tinha me convidado para um café uma vez. Muitos anos atrás. Quando eu estava com Dan. Recusei o convite. Bom, porque estava com o Dan. Mas, e se não estivesse? E se eu tivesse terminado com o Dan e aceitado o convite para o café? E tivesse ousado, em um sábado, a loja lotada como testemunha, dizer sim a um café? Porque deve existir uma vida onde eu estava solteira naquele momento. E onde respondi o que tinha vontade de responder. Onde falei, sim, eu adoraria sair para um café algum dia. Ash, isso seria ótimo. Onde escolhi o Ash. Gostaria de tentar essa vida. Em que ponto eu estaria nela? E, no escuro, ela ouviu o barulho familiar das prateleiras começando a se mover. Devagar, com estalos. Então mais depressa, mais suavemente. Até a senhora ao encontrar o livro, a vida, em questão. Bem aqui. Uma pérola na concha. Nora abriu os olhos de um sono leve. E a primeira coisa que notou foi que estava extremamente cansada. Mesmo no escuro, viu um quadro na parede. Mas só conseguia ver que se tratava de uma interpretação ligeiramente abstrata de uma árvore. Não uma árvore comprida e fina. Era baixa, larga e florida. Havia um homem ao seu lado, dormindo. Era impossível saber, já que ele estava de costas para ela, no escuro, e quase todo coberto pelo edredom, se este homem era Ash. De certa forma, esta sensação era mais estranha que o normal. Obviamente,
Estar na cama com um homem com quem ela não havia feito nada além de enterrar um gato, e ter algumas conversas interessantes diante do balcão de uma loja de música seria ligeiramente estranho em condições normais. Mas, desde que botou os pés na biblioteca da meia-noite, Nora foi se acostumando aos poucos com situações peculiares. E só porque era possível que o homem fosse Ash, também era possível que não fosse. Não havia como prever cada consequência futura após uma decisão. Sair para tomar um café com Ash poderia ter levado Nora a se apaixonar pela pessoa que servia o café, por exemplo. Esta era a natureza imprevisível da física quântica. Ela apalpou o dedo anelar. 2 alianças. O homem se virou. Um braço pousou sobre Nora no escuro, e ela o levantou bem devagar e com cuidado, colocando de volta no edredom. Então se levantou da cama. Seu plano era descer as escadas, talvez se deitar em algum sofá e, como de costume, pesquisar um pouco sobre si mesma no celular. Era um fato curioso que, independentemente de quantas vidas tivesse experimentado, e independentemente do quão diferentes fossem, seu celular estava quase sempre ao lado da cama. Nesta vida não foi diferente, então ela o pegou e começou a se retirar sorrateiramente do quarto, sem fazer barulho. Fosse quem fosse o homem, tinha sono pesado e nem se mexeu. Ela ficou olhando para ele. Nora? Balbuciou o homem, meio adormecido. Era ele. Tinha quase certeza. Ash. Eu só vou ao banheiro, explicou ela. Ele resmungou algo parecido com ok, e voltou a dormir. Ela seguiu adiante pelo piso de tábua corrida, pé ante pé. Mas, assim que abriu a porta e saiu do quarto, quase morreu de susto. Pois ali, diante dela no patamar pouco iluminado, estava outro ser humano. Um bem pequeno, do tamanho de uma criança. Mamãe, eu tive um pesadelo. Sob a iluminação fraca da lâmpada esmaecida do corredor, ela pôde ver o rosto da menina, o cabelo fino despenteado pelo travesseiro, alguns fios grudados na testa suada. Nora não disse nada. Esta criança era sua filha. Como poderia dizer alguma coisa? A pergunta já familiar se repetiu. Como pegar o bonde andando de uma vida que já vinha rolando por tantos anos? Nora fechou os olhos. As outras vidas nas quais tinha filhos duraram só uns 2 minutos. Mais ou menos. Esta já estava levando a um território desconhecido. Seu corpo tremia com o que quer que estivesse tentando manter dentro de si. Ela não queria ver a menina. Não só por sua causa, mas também pela garota. Parecia uma traição. Nora era sua mãe, mas também, de algum outro modo mais importante, ela não era sua mãe. Era apenas uma mulher desconhecida, em uma casa desconhecida, olhando para uma criança desconhecida. Mamãe? Você me ouviu? Eu tive um pesadelo. Nora ouviu o homem se mexer na cama em algum canto do quarto às suas costas. Isso só ficaria mais estranho se ele acordasse de vez. Nora resolveu falar com a criança. Que cheiro, sussurrou ela. Mas não é de verdade. Foi só um sonho. Foi com ursos. Nora fechou a porta atrás de si. Ursos? Por causa daquela história. É, a história. Vamos lá, pode voltar para sua cama. Isso pareceu meio ríspido. Ela se deu conta. Querida, acrescentou, se perguntando qual seria o nome de sua filha neste universo. Não tem nenhum urso aqui. Só de pelúcia. É, só. A menina ficou um pouco mais desperta. Seus olhos brilharam. Ela viu a mãe. E, então, por um segundo, Nora se sentiu assim. Como a mãe da menina. Sentiu a estranheza de estar conectada ao mundo através de outra pessoa. Mamãe, o que você estava fazendo? A voz dela saiu bem alta. Falava daquele jeito sério de crianças de 4 anos. Não devia ser muito mais velha que isso. SSO, disse Nora. Precisava descobrir o nome da garota. Nomes tinham força. Se você não sabe o nome da própria filha, não tem nenhum controle. Olha só, sussurrou Nora. Eu vou lá embaixo rapidinho fazer uma coisa. Pode voltar para a cama, tá? Mas os ursos. Não tem urso nenhum. Tem sim, no meu sonho. Nora se lembrou do urso polar avançando em sua direção em meio à névoa. Ela se lembrou daquele medo, daquele desejo, repentino, de viver. Agora não vai ter mais. Prometo. Mamãe, por que você tá falando assim? Assim como? Assim. Sussurrando. Não. Nora não fazia ideia de como a menina achava que ela estava falando. De qual era a diferença entre ela, agora, e ela, a mãe. Será que a maternidade afetava o jeito de falar da pessoa? Parece que você tá com medo, explicou a garota. Não estou com medo. Quero que alguém segure a minha mão. O quê? Quero que alguém segure a minha mão. Certo. Mamãe bobinha. É. Pois é, eu sou bobinha. Tô com medo de verdade. Ela disse isso baixinho, com toda franqueza. E foi aí que Nora olhou direito para ela. Olhou de verdade. A menina parecia totalmente desconhecida e totalmente familiar ao mesmo tempo. Nora sentiu algo crescer dentro de si. Algo poderoso e inquietante. A garota a encarava como ninguém a havia encarado antes. Era assustadora, aquela emoção. Ela tinha a boca de Nora. E aquele ar ligeiramente perdido que as pessoas haviam atribuído a ela às vezes. Era bonita e era sua, ou meio que sua. E sentiu uma onda de amor irracional, uma onda crescente. E soube que, se a biblioteca não viesse buscá-la agora mesmo, e não veio, precisaria fugir dali. Mamãe, você segura a minha mão? A menina pegou a mão de Nora. Parecia tão pequena e quentinha, e uma tristeza a invadiu pelo modo como relaxou com o toque na sua.
tão natural como uma pérola em uma concha. Ela puxou Nora em direção ao quarto adjacente. O quarto dela. Nora encostou a porta atrás de si e tentou ver as horas no relógio em seu pulso. Mas, nesta vida, era um modelo analógico, sem luz no visor. Então levou um segundo ou dois até seus olhos se acostumarem. Ela confirmou as horas também no celular. Eram 2h32. Então, dependendo da hora que tinha ido para a cama nesta vida, esta versão de seu corpo não havia dormido muito. Com certeza era essa a sensação que dava. O que acontece quando a pessoa morre? Mamãe? O quarto não estava totalmente escuro. Havia um fiapo de luz vindo do corredor, além de uma lâmpada em um poste de rua próximo, cuja luminosidade se infiltrava pelas cortinas com estampa de cachorro. Ela enxergou o retângulo baixo que era a cama, e a silhueta de um elefante fofinho de pelúcia no chão. Havia outros brinquedos também. O quarto era divertidamente bagunçado. Os olhos dela brilhavam para Nora. Não sei, respondeu Nora. Acho que ninguém sabe ao certo. A menina franziu a testa. Isso não a satisfez. Isso não a satisfez nem um pouco. Olha só, disse Nora. Há uma chance de que, logo antes de morrer, você tenha uma oportunidade de viver de novo. Você pode ter coisas que não teve antes. Pode escolher a vida que quiser. Parece legal. Mas não vai precisar se preocupar com isso por um bom tempo. Você vai ter uma vida cheia de aventuras incríveis. Vai ter tanta coisa boa. Como acampar. Uma onda de afeição irradiou por Nora enquanto ela sorria para esta doce menina. Como acampar. Eu amo quando a gente acampa. O sorriso de Nora ainda estava lá, mas ela sentiu lágrimas querendo brotar. Esta parecia uma vida boa. Uma família para chamar de sua. Uma filha com quem acampar nas férias. Olha, disse ela, ao se dar conta de que não conseguiria escapar do quarto tão cedo. Quando você tiver preocupações com coisas que não conhece, como o futuro, é uma boa ideia lembrar a si mesma de coisas que você conhece. Eu não entendo, disse a garota, aninhada sob o edredom enquanto Nora se sentava no chão ao seu lado. É tipo uma brincadeira. Eu gosto de brincadeiras. Vamos brincar então? Vamos. Sua filha sorriu. Vamos. A brincadeira. Eu pergunto uma coisa que a gente já sabe e você dá a resposta. Então, se eu perguntar qual é o nome da mamãe, você responde Nora. Entendeu? Acho que sim. Então, qual é o seu nome? Molly. Tó. Qual é o nome do papai? Papai. Mas qual é o nome dele de verdade? Ash. Ou seja, aquela saída para um café foi um sucesso total. E onde a gente mora? Cambridge. Cambridge. Meio que fazia sentido. Nora sempre tinha gostado de Cambridge. E ficava a apenas 50 quilômetros de Bedford. Ash também devia ter uma predileção pela cidade. E ficava a uma distância que dava para ir a Londres e voltar todo dia, caso ele ainda trabalhasse lá. Pouco depois de se formar em Bristol, ela tinha se inscrito no mestrado em filosofia, e lhe haviam oferecido uma vaga no Caius College. Que parte de Cambridge? Você se lembra? Qual é o nome da nossa rua? A gente mora na Bolton Road. Muito bem. E você tem irmãos ou irmãs? Não. A mamãe e o papai se gostam. Molly riu um pouco disso. Sim. É gente grita? O riso tornou-se um tanto atrevido. Às vezes. Mas a mamãe. Me desculpa. Você só grita quando está muito cansada e pede desculpa. Então tá tudo bem. Fica tudo bem se você pede desculpa. É o que você diz. A mamãe sai para trabalhar? Sai. Às vezes. Eu ainda trabalho na loja onde conheci o papai? Não. O que a mamãe faz quando sai para trabalhar? Dá aula para pessoas. Como ela. Como eu dou aula para pessoas? O que eu ensino? Fio ou Sufi. Filosofia? Foi o que eu disse. E onde eu dou aula? Na universidade. Que universidade? Então ela lembrou onde eles moravam. Na Universidade de Cambridge. Isso. Ela tentou preencher as lacunas. Talvez nesta vida ela tenha se inscrito outra vez no mestrado, e ao concluí-la com sucesso, começou a dar aula lá. De qualquer modo, se ia blefar nesta vida, provavelmente precisaria ler um pouco mais de filosofia. Só que Molly completou. Mas você vai parar agora. Parar? Por que eu vou parar? Para fazer livros. Livros para você? Não. Bobinha. Para fazer um livro de gente grande. Eu estou escrevendo um livro? Acabei de dizer isso. Eu sei. Só estou tentando fazer você dizer algumas coisas 2 vezes. Porque é 2 vezes mais legal. E faz os ursos ficarem menos assustadores. O papai trabalha? Sim. Você sabe qual é o emprego do papai? Sei. Ele corta pessoas. Por um breve instante, Nora se esqueceu de que Ash era cirurgião e se perguntou se estava na casa de um serial killer. Ele corta pessoas? Ele corta o corpo das pessoas e faz elas melhorarem. Ele salva pessoas?
Ele salva. Menos quando fica triste e a pessoa morreu. Isso é triste. O papai ainda trabalha em Bedford? Ou ele trabalha em Cambridge agora? A menina deu de ombros. Cambridge? Ele toca música. Toca. Sim, ele toca música. Mas muito, 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 muito mal. Ela deu uma risadinha ao dizer aquilo. Nora riu também. A risada de Molly era contagiante. Você tem tios e tias? Sim, eu tenho a tia Jaya. Quem é a tia Jaya? A irmã do papai. Mais alguém? Sim. O tio Joe e o tio Ewan. Nora ficou aliviada ao saber que o irmão estava vivo nesta linha do tempo. E que estava com o mesmo homem com quem se casara na vida olímpica dela. E que estava suficientemente presente na vida deles a ponto de Molly saber o nome dele. Quando foi a última vez que a gente viu o tio Joe? No Natal. Você gosta do tio Joe? Gosto. Ele é engraçado. E ele me deu o panda. O panda? Meu bichinho de pelúcia preferido. Pandas também são ursos. Ursos legais. Molly boastou. Estava ficando sonolenta. A mamãe e o tio Joe gostam um do outro? Sim. Vocês sempre falam no telefone. Aquilo era interessante. Nora tinha presumido que as únicas vidas onde ainda se dava bem com o irmão eram aquelas em que ela jamais fizera parte dos labirintos. Ao contrário de sua decisão de continuar com a natação, o café com Ash aconteceu depois de sua experiência na banda. Mas aquilo desbancava sua teoria. Nora não pôde evitar se perguntar se esta adorável Molly era o elo que faltava. Talvez esta menininha à sua frente tenha desfeito a desavença entre ela e o irmão. Você tem avós? Sou a vovó Sal. Nora queria perguntar mais sobre a morte dos próprios pais. Mas aquela, provavelmente, não era a melhor hora. Você é feliz? Quer dizer, quando não está pensando em ursos? Acho que sim. A mamãe e o papai são felizes? Sim, respondeu ela, devagar. Às vezes, quando você não está cansada. E a gente se diverte muito? Ela esfregou os olhos. Sim. E a gente tem algum bicho de estimação? Tem. O Platão. E quem é o Platão? Nosso cachorro. E que raça de cachorro é o Platão? Mas não teve resposta, porque Molly já tinha pegado no sono. Nora ficou lá deitada no carpete e fechou os olhos. Quando acordou, uma língua lambia seu rosto. Um labrador com olhos sorridentes e rabo, abanando, parecia feliz ou animado em vê-la. Platão? Perguntou ela, sonolenta. Sou eu. Platão pareceu dizer com um balançar de rabo. Já era de manhã. A luz se infiltrava pelas cortinas agora. Bichinhos de pelúcia, incluindo o panda e o elefante que Nora havia identificado antes, espalhavam-se pelo chão. Ela olhou para a cama vazia. Molly não estava no quarto. E ouviu passos. Passos mais pesados que os de Molly, subindo as escadas. Ela se sentou e soube que devia estar com uma aparência horrível depois de dormir no carpete com uma camisa de malha larga do The Cure, que ela reconhecia, e uma calça de pijama de um xadrez escocês, que ela não reconhecia. Nora passou a mão no rosto e sentiu as marcas de onde estivera deitada. E o cabelo parecia sujo e emaranhado. Ela tentou se fazer o mais apresentável possível nos 2 segundos que precederam a chegada de um homem com quem ela simultaneamente dormia toda noite e com quem jamais dormira. O marido de Schrödinger, por assim dizer. E então, de repente, lá estava ele. A vida perfeita. O jeito de menino bonito e desengonçado de Ash tinha sido pouco afetado pela paternidade. Quando muito, ele parecia ainda mais saudável do que quando batera à sua porta. E, como naquela ocasião, estava vestido com roupa de corrida, embora aqui as roupas parecessem um pouco mais sofisticadas e caras, e ele usava algum tipo de monitor de atividade física preso ao braço. Ele sorria e segurava 2 xícaras de café, uma delas para Nora. Ela se perguntou quantos cafés eles haviam tomado juntos, desde o primeiro. Ah, obrigada. Ah, não, Nor. Você dormiu aqui a noite toda? Perguntou ele. Nor. Quase toda. Minha intenção era voltar para a cama, mas a Molly estava com medo. Eu precisei acalmá-la, e depois fiquei cansada demais para me deslocar. Ai, não. Me perdoa. Eu não ouvi a Molly. Ele parecia sinceramente triste. Acho que foi culpa minha. Eu mostrei alguns ursos para ela no YouTube ontem, antes de ir pro trabalho. Não tem problema. Enfim, eu já levei o Platão para passear. Só preciso estar no hospital ao meio-dia. Vou pegar mais tarde hoje. Você ainda quer ir à biblioteca? Ah. Sabe do que mais? Acho que vou passar essa. Tá. Bem, eu já dei o café da manhã para Molly e vou deixá-la na escola. Eu posso levar a Molly, disse Nora. Se você tem um dia cheio pela frente. Ah, vai ser um dia normal. Uma vesícula biliar e um pâncreas até agora. Coisa simples. Vou dar uma corrida. Tó. Para meia maratona no domingo. O quê? Nada. Deixa pra lá, disse Nora. Estou delirando por ter dormido no chão. Tudo bem. Aliás, minha irmã ligou. Querem que ela ilustre o calendário dos Kew Gardens.
Muitas plantas. Ela está bem feliz. Ele sorriu, parecendo feliz por esta irmã dele, de quem Nora nunca tinha ouvido falar. Ela queria agradecer a ele por ter sido tão legal com o lance do seu gato morto. Mas era óbvio que não podia, então só disse obrigada. Pelo quê? Só. Você sabe. Por tudo. Ah, tô. Tudo bem. Então, obrigada. Ele assentiu. Isso foi legal. Enfim, hora de correr. Ele acabou de tomar o café e desapareceu. Nora esquadrinhou o quarto, absorvendo cada novo detalhe. Cada bicho de pelúcia, livro e tomada. Como se todos fizessem parte do quebra-cabeça da sua vida. Uma hora depois, Molly estava sendo deixada no jardim de infância e Nora fazendo o de sempre. Verificando e-mails e redes sociais. Sua atividade nas redes não era muito grande nesta vida, o que sempre era um bom sinal, mas ela tinha uma cacetada de e-mails. Pelo conteúdo deles, detectou que não iria parar de dar aula, mas que já tinha oficialmente parado. Estava num período sabático a fim de escrever um livro sobre Henry David Thoreau e sua relevância para o movimento ambientalista moderno. Mais para o fim do ano, ela planejava visitar Walden Pond, em Concord, Massachusetts, financiada por uma bolsa de pesquisa. Isso parecia muito bom, quase irritantemente bom. Uma boa vida com uma boa filha e um bom homem em uma boa casa em uma boa cidade. Era um excesso de bom. Uma vida onde podia ficar sentada o dia todo lendo, pesquisando e escrevendo sobre seu filósofo favorito da vida. Isso é legal, disse ela para o cão. Não é legal? Platão bocejou, indiferente. Então ela decidiu explorar a casa, vigiada pelo labrador de sua posição, deitada no sofá que parecia bem confortável. A sala de estar era ampla. Os pés dela afundavam no tapete macio. Assoalho branco, TV, lareira, um teclado, 2 laptops novos na tomada. Uma arca de mogno em cima da qual jazia empoleirado um jogo de xadrez decorativo, estantes de livros bem arrumadas. Um lindo violão apoiado num canto. Nora reconheceu o modelo instantaneamente como um Fender Malibu Midnight Satin eletroacústico. Ela havia vendido um em sua última semana de trabalho na teoria das cordas. Havia fotos em porta-retratos espalhados por toda a sala de estar. Crianças que ela não conhecia com uma mulher que se parecia com Ash. Provavelmente a irmã. Uma foto antiga de seus falecidos pais no dia que se casaram. E uma foto dela e de Ash no dia do casamento deles. Dava para ver seu irmão ao fundo. Uma foto de Platão. E uma de um bebê, provavelmente Molly. Ela deu uma olhada nos livros. Alguns manuais de yoga, mas não de segunda mão como os de sua vida raiz. Alguns livros de medicina. Ela reconheceu seu exemplar de História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell, assim como Walden ou A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau, ambos aquisições da época da faculdade. Um familiar Princípios de Geologia também estava ali. Havia vários livros sobre Thoreau, e exemplares de A República, de Platão, e de Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, que ela também possuía em sua vida raiz, mas não aquelas edições. Livros escritos por intelectuais como Júlia Kristeva, Judith Butler e Chimamanda Ngozi Adichie. Havia muitos livros sobre filosofia oriental que nunca tinha lido, então ela se perguntou, caso ficasse nesta vida, e não conseguia ver porque não ficaria, se haveria como ler todos eles antes de ter que voltar a dar qualquer aula em Cambridge. Romances, alguns Dickens, A Redoma de Vidro, alguns livros nerds de divulgação científica, alguns de música, alguns manuais para pais, Natureza, de Ralph Waldo Emerson, e Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, alguns títulos sobre mudança climática e uma enorme edição capa dura de Sonhos Árticos. Ela quase nunca fora assim tão consistentemente intelectual, se é que foi intelectual algum dia. Isso era obviamente o que acontecia quando você fazia mestrado em Cambridge, e em seguida, tirava um ano sabático para escrever um livro sobre seu filósofo favorito. Você está impressionado comigo, disse ela ao cachorro. Pode admitir. Havia também uma pilha de livros de partituras, e Nora sorriu quando viu que o que estava em cima da pilha era o de Simon e Garfunkel que ela havia vendido para Ash no dia que ele a convidará para um café. Na mesinha de centro havia um belo livro de arte com fotos de paisagens espanholas. E no sofá, um intitulado Enciclopédia Ilustrada de Plantas e Flores. No revisteiro, havia uma novíssima edição da National Geographic com a foto de um buraco negro na capa. Havia uma gravura na parede. Um desenho de Miró, de um museu de Barcelona. Será que Ash e eu fomos a Barcelona juntos? Platão? Ela imaginou os dois, de mãos dadas, passeando pelas ruas do bairro gótico, entrando num bar de tapas e tomando um rioja. Na parede oposta às estantes havia um espelho. Um espelho enorme, com uma moldura branca cheia de adornos. Ela não se surpreendia mais com suas variações de aparência entre vidas. Teve todas as formas físicas e cortes de cabelo possíveis. Nesta vida, tinha uma aparência, digamos assim, simpática. Ficaria feliz em ser amiga desta pessoa. Não era para uma atleta olímpica, nem para uma estrela do rock, nem para uma acrobata do Cirque du Soleil que ela estava olhando. Mas para alguém que parecia estar tendo uma vida boa, até onde se podia dizer pelas aparências. Uma mulher adulta, com alguma ideia de quem era e do que estava fazendo da vida. Cabelo curto, mas não muito. A pele parecendo mais saudável do que em sua vida raiz, seja pela alimentação, pela falta de vinho tinto, pelos exercícios, ou pelos tônicos e hidratantes que vira no banheiro, que eram todos mais caros que qualquer um que ela já comprará em sua vida raiz. Bom, disse ela a Platão. Essa é uma vida boa, não é? Plateo Parissou Concorder.
Uma jornada espiritual por uma conexão mais profunda com o universo. Ela encontrou a gaveta de remédios na cozinha e procurou entre curativos adesivos, ibuprofeno, paracetamol, multivitamínicos e faixas elásticas para corredores, mas não viu nenhum sinal de antidepressivos. Talvez fosse esta. Talvez esta fosse, finalmente, a vida na qual ela iria ficar. A vida que ela escolheria. A que não devolveria para a estante. Eu poderia ser feliz aqui. Um pouco depois, no chuveiro, ela examinou o corpo à procura de novas marcas. Não havia nenhuma tatuagem, mas havia uma cicatriz. Não auto-infligida, mas com aparência cirúrgica, uma linha horizontal comprida e fina alguns centímetros abaixo do umbigo. Ela já tinha visto cicatrizes de cesárea. Agora passou o polegar nela, pensando que, mesmo que ficasse nesta vida, ainda assim teria chegado atrasada para a festa. Ash voltou para casa depois de deixar Molly na escola. Ela se vestiu rapidamente para que ele não a visse nua. Os dois tomaram o café da manhã juntos. Eles se sentaram à mesa da cozinha, deram uma olhada nas notícias do dia. Comeram torrada feita com pão de fermentação natural e eram basicamente um retrato vivo da felicidade conjugal. E então Ash foi para o hospital e ela ficou em casa para passar o dia pesquisando o tutorial. Nora leu seu trabalho em andamento, que já contava com a impressionante marca de 42.729 palavras, sentada e comendo sua torrada, antes de pegar Molly na escola. Molly queria ir ao parque como normal, para dar comida para os patos. E então Nora levou, disfarçando o fato de estar usando o Google Maps para guiá-las até lá. Nora empurrou a filha no balanço até os braços do Eren. Desceu com ela no escorrega e engatinhou atrás dela através de enormes túneis metálicos. Em seguida, as duas jogaram aveia para os patos no lago, tirada a colheradas de uma caixa de aveia em flocos. Mais tarde Nora se sentou com Molly diante da TV, deu jantar para ela e leu uma história de ninar. Tudo antes de Ash voltar para casa. Depois que Ash chegou, um homem veio até a porta e tentou entrar. Mas Nora bateu a porta na cara dele. Nora? Sim? Por que você fez isso com o Adam? Hein? Acho que ele ficou um pouco chateado. Como assim? Você agiu como se ele fosse uma pessoa desconhecida. Ah. Nora sorriu. Foi mal. Faz 3 anos, já, que ele é nosso vizinho. A gente até acampou com ele e com a Hannah, no Lake District. Eu sei. Óbvio. Pareceu que você não queria que ele entrasse. Como se ele fosse um invasor ou coisa assim. Por isso, você bateu a porta na cara dele. Eu fechei a porta. Não foi na cara dele. Quer dizer, a cara dele estava lá. Tecnicamente. É que eu só não quis que ele pensasse que podia ir entrando assim. Sem mais nem menos. Ele veio devolver a mangueira. Ah, tá. Bom, a gente não precisa da mangueira. Mangueiras são ruins para o planeta. Tá tudo bem com você? Por que não estaria? Nada. É só que eu me preocupo com você. No geral, porém, as coisas correram muito bem. E toda vez que ela se perguntava se acordaria de volta na biblioteca, isso não acontecia. Um dia, depois da aula de yoga, Nora se sentou em um banco à margem do rio Khan e releu alguma coisa do tutorial. No dia seguinte à tarde, viu Ryan Bailey na televisão sendo entrevistado no set de filmagem de O Bar da Última Chance 2, quando revelou estar em uma jornada espiritual por uma conexão mais profunda com o universo, em vez de preocupado em sossegar num contexto romântico. Ela recebia fotos de baleias de Izzy, e até enviou a ela uma mensagem de WhatsApp para dizer que tinha lido sobre um terrível acidente de carro na Austrália recentemente, e fez Izzy prometer que sempre iria dirigir com muito cuidado. Nora se sentia aliviada em saber que não tinha o menor interesse em ver o que Dan andava fazendo com a vida dele. Em vez disso, se sentia bastante grata por estar com Ash. Ou melhor, e mais precisamente, ela imaginava estar grata, porque ele era um doce, e havia tantos momentos de alegria, riso e amor. Os turnos de trabalho de Ash eram longos, mas o convívio com ele quando estava em casa era bem fácil, mesmo depois de dias de sangue, estresse e vesículas biliares. Ele também era meio nerd. Sempre dava bom dia para pessoas mais velhas na rua quando saía com o cachorro, e, às vezes, era ignorado. Ele cantava junto com as músicas que tocavam no rádio do carro. Em geral, não parecia precisar dormir. E nunca se importava em cuidar de Molly à noite, mesmo quando tinha alguma cirurgia no dia seguinte. Ele amava causar nojo em Molly com fatos. O estômago ganha um revestimento novo a cada 4 dias. Cera de ouvido é um tipo de suor. Existem criaturas chamadas ácaros vivendo nos seus cílios. E Atarovacer inconvenient. Ele disse a um completo desconhecido, no Lago dos Patos, no primeiro sábado, ao alcance auditivo de Molly, de modo entusiasmado, que os patos tinham pênis no formato de saca-rolhas. Nas noites em que chegava em casa cedo bastante para cozinhar, fazia um excelente dal de lentilha e um belo pênio ao arrabiata, e tendia a colocar uma cabeça de alho inteira em qualquer refeição que preparava. Mas Molly estivera completamente certa. Os talentos artísticos dele não se estendiam à música. Na verdade, quando ele cantava The Sound of Silence, acompanhado do violão, Nora se flagrava desejando, cheia de culpa, que ele obedecesse ao título da música e se ativesse ao som do silêncio. Ele era, em outras palavras, meio bobão. Um bobão que salvava vidas diariamente, mas ainda assim meio bobão. O que era bom. Nora gostava de bobões e se sentia um pouco bobona ela mesma, o que ajudava a superar a peculiaridade intrínseca de estar com um marido que só agora começava a conhecer melhor. Esta é uma vida boa, pensava Nora, repetidas vezes. Sim, ser mãe era exaustivo, mas Molly era fácil de amar.
pelo menos durante o dia. Na verdade, Nora com frequência preferia a hora que Molly chegava da escola, porque adicionava um pouco de desafio a uma existência um tanto sem atritos. Nenhum estresse no relacionamento, nenhum estresse no trabalho, nenhum estresse com dinheiro. Tinha muitos motivos para ser grata. Inevitavelmente, havia alguns momentos de instabilidade. Ela tinha a sensação familiar de estar atuando em uma peça de teatro onde não sabia as falas. Tem alguma coisa errada? Perguntou ela a Ash uma noite. É só que... Ele a encarou com aquele sorriso afetuoso e um olhar intenso e inquisitivo. Sei lá. Você esqueceu que nosso aniversário de casamento estava chegando. Acha que não viu filmes que já viu. E vice-versa. Esqueceu que tinha uma bicicleta. Não sabe mais onde ficam os pratos. Tem usado minhas pantufas. Deita no meu lado da cama. Caramba, Ash, disse ela, um pouco tensa demais. É como se eu estivesse sendo interrogada pelos 3 ursos. Eu só me preocupo. Tá tudo bem comigo. Só estou, você sabe, perdida no mundo da pesquisa. Perdida no bosque. No bosque de Thoreau. E, nesses momentos, ela sentia que talvez fosse retornar à biblioteca da meia-noite. Às vezes se lembrava das palavras da senhora El em sua primeira visita. Se quiser muito mesmo continuar numa vida em particular, não precisa se preocupar. Assim que você decidir que quer aquela vida, que a quer de verdade, então tudo que existe na sua mente agora, inclusive esta biblioteca da meia-noite, acabará se tornando uma lembrança tão difusa e intangível que se perderá na memória. O que levantava a questão? Se esta era a vida perfeita, por que ela não tinha se esquecido da biblioteca? Quanto tempo levava para esquecer? De vez em quando, ela sentia nuvens de leve depressão pairando à sua volta, sem nenhuma razão aparente. Mas nada comparado a quão péssima havia se sentido em sua vida raiz, ou, para falar a verdade, em muitas de suas outras vidas. Era como comparar um resfriado a uma pneumonia. Quando ela pensava em como tinha se sentido mal no dia que perdeu o emprego na teoria das cordas, no desespero, no anseio solitário e desesperado de não existir, então isso aqui não chegava nem perto. Todos os dias ela ia dormir achando que ia acordar de novo nesta vida, porque era, no geral, levando tudo em consideração, a melhor que já havia experimentado. Na verdade, ela progrediu de ir dormir casualmente presumindo que ficaria nesta vida a ter medo de pegar no sono caso não fosse ficar. E, no entanto, noite após noite ela dormia na mesma cama. E dia após dia ela acordava na mesma cama. Ou, às vezes, no carpete. Mas ela dividia essa função com Ash. E era mais frequente que acabasse na cama, já que Molly estava ficando cada vez melhor em dormir a noite toda. Havia momentos constrangedores. Óbvio. Nora nunca sabia o caminho para nada, ou o lugar das coisas na casa. E, às vezes, Ash indagava em voz alta se ela não deveria consultar um médico. E, a princípio, tinha evitado o sexo com ele. Mas uma noite aconteceu. E depois Nora se sentiu culpada pela mentira que estava vivendo. Os dois ficaram deitados no escuro por um instante, no silêncio pós-coito. Mas ela sabia que tinha de abordar o assunto. Jogar um verde. Ash, disse ela. O quê? Você acredita na teoria dos universos paralelos? Ela viu o rosto dele se abrir em um sorriso. Aquele tipo de conversa era a praia dele. Sim. Acho que sim. Eu também. Quer dizer, é ciência, né? Não é como se um cientista nerd tivesse pensado. Ei, universos paralelos são maneiros. Vamos fazer uma teoria sobre eles. É, concordou ele. A ciência desconfia de qualquer coisa que pareça maneira demais. Ficção científica demais. Cientistas são céticos por natureza. Exatamente. E, no entanto, físicos acreditam em universos paralelos. É para onde a ciência está levando, né? Tudo na mecânica quântica e na teoria das cordas aponta para a existência de universos múltiplos. Muitos universos. Tá. Então o que você diria se eu te contasse que visitei minhas outras vidas e que acho que escolhi esta aqui? Eu acharia que você endoidou. Mas continuaria gostando de você. Pois é, eu visitei. Experimentei muitas vidas. Ele sorriu. Legal. Existe alguma em que você me beija de novo? Existe uma em que você enterrou meu gato morto. Ele riu. Isso é tão maneiro. Nor. O que gosto em você é que sempre faz com que eu me sinta normal. E foi tudo. Ela se deu conta de que não importa o quão sincera a pessoa seja na vida, os outros só enxergam a verdade se estiver próxima o suficiente da realidade deles. Como Toriel escreveu, não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. E Ash só via Nora por quem tinha se apaixonado e com quem se casou. Então, de certo modo, aquela era a Nora na qual ela estava se transformando. Hammersmith. Numa semana de férias escolares, com Molly em casa e numa terça-feira em que Ash estava de folga do hospital, eles pegaram um trem para Londres a fim de visitar o irmão de Nora e Eva, no apartamento deles em Hammersmith. Joe parecia bem, e o marido tinha a mesma aparência de quando Nora o viu no celular do irmão em sua vida olímpica.
Joe e Evan se conheceram em uma aula de CrossFit na academia do bairro. Nesta vida, Joe trabalhava como engenheiro de som, enquanto Evan, Dr. Evan Langford, mais precisamente, trabalhava como analista de radiologia no Royal Marsden Hospital. Então Ash e ele tinham muitos assuntos relacionados a hospitais dos quais reclamar juntos. Joe e Evan foram maravilhosos com Molly, fazendo perguntas detalhadas sobre o que Panda andava aprontando. E Joe preparou uma deliciosa massa com alho e brócolis. É a Poliana, aparentemente, explicou ele a Nora. Voltando às raízes aqui. Nora pensou no avô italiano e se perguntou como ele havia se sentido ao descobrir que a London Brick Company ficava em Bedford. Na verdade, teria ficado muito frustrado, ou simplesmente decidido tirar o melhor proveito daquela situação. Devia haver uma versão de seu avô que foi para Londres, e no primeiro dia, acabou atropelado por um ônibus de 2 andares em Piccadilly Circus. Joe e Evan tinham um rack de vinhos enorme na cozinha, e Nora notou que uma das garrafas era de um Syrah californiano, do vinhedo Buena Vista. Ela se arrepiou ao ver as 2 assinaturas no rótulo. Alicia e Eduardo Martinez. Ela sorriu, tendo a sensação de que Eduardo era igualmente feliz nesta vida. Nora se perguntou, por um instante, como era Alicia, quem ela era. Pelo menos, o pôr do sol era lindo por lá. Tá tudo bem? Perguntou Ash, enquanto Nora encarava o rótulo, distraída. Tá, sim. É só que, parece ser bom, esse. É meu favorito, confessou Eva. Um excelente vinho. Vamos abri-lo? Bom, respondeu Nora. Só se vocês já fossem beber. Eu não, disse Joe. Eu vim exagerando um pouco nos últimos tempos. Estou meio que numa fase abstêmia. Você conhece seu irmão, acrescentou Evan, dando um beijo na bochecha de Joe. É 880. Ai. É. Eu bem sei. Evan já trazia o saca-rolhas na mão. Tive um dia puxado no trabalho. Então não me incomodo de entornar a coisa toda direto da garrafa, se ninguém for me acompanhar. To dentro, disse Ash. Eu passo, disse Nora, lembrando que, da última vez que viram o irmão, naquele VIP Business Lounge do hotel, ele tinha confessado ser alcoólatra. Eles deram um livro ilustrado para Molly, e Nora o leu para a filha, no sofá. A tarde passou rápido. Eles conversaram sobre as últimas notícias, sobre música e filmes. Joe e Evan tinham gostado bastante de O Bar da Última Chance. Um pouco mais tarde, e para surpresa de todos, Nora abandonou o terreno seguro da cultura pop e foi direto ao ponto com o irmão. Alguma vez você ficou puto comigo? Você sabe, por ter saído da banda? Faz tantos anos isso, maninha. Muita água já passou por baixo dessa ponte. Mas você queria ser um astro do rock. Ele ainda é um astro do rock, argumentou Evan, rindo. Mas é todo meu. Eu me sinto como se tivesse errado com você, Joe. Não se sinta. Mas também me sinto como se tivesse errado com você, de certa forma. Porque fui tão babaca. Eu te tratei muito mal por um tempo. Essas palavras foram como um bálsamo que ela havia esperado anos para ouvir. Deixa isso pra lá, conseguiu dizer Nora. Antes de ficar com o Evan, eu era tão ignorante em relação à saúde mental. Achava que ataques de pânico eram uma grande bobagem. Você sabe. Coisa da sua cabeça. Deixa de frescura. Maninha. Mas então, quando Evan começou a ter os dele, eu entendi como são bem reais. Não foram só os ataques de pânico. Só não parecia a coisa certa. Não sei. Se quer saber, acho que você é mais feliz nesta vida do que naquela em que está. Quase disse morto, na banda. Seu irmão sorriu e olhou para Evan. Achava difícil Joe acreditar naquilo, mas Nora precisava aceitar que, como sabia muito bem agora, algumas verdades eram simplesmente impossíveis de enxergar. Triciclo. Com o passar das semanas, Nora começou a perceber que algo incrível estava acontecendo. Ela começou a se lembrar de aspectos de sua vida que nunca tinha vivido de fato. Por exemplo, um dia alguém que ela nunca havia visto em sua vida raiz. Uma amiga que, ao que parecia, tinha conhecido enquanto estudava e dava aulas na universidade. Ligou para convidá-la para almoçar. E quando a palavra Lara pipocou na tela do celular, um sobrenome lhe ocorreu. Lara Bryan. E ela visualizou Lara por inteiro. E, de algum modo, sabia que seu companheiro se chamava Mo e que tinha um bebê chamado Aldous. E depois ela encontrou e confirmou todas aquelas coisas. Essa espécie de déjà vu acontecia com frequência cada vez maior. Sim, óbvio que havia o deslize ocasional, como esquecer que Ash tinha asma, que ele tentava manter sob controle com a corrida. Desde quando você tem asma? Desde os 7 anos. Ah? É. Sim. Pensei que você tinha dito eczema. Nora, você está bem? Sim. Bem. É só que eu tomei um vinhozinho no almoço com a Laura e estou meio alta. Mas, aos poucos, esses deslizes se tornaram menos frequentes. Cada dia era como uma peça sendo colocada num quebra-cabeça, e com cada peça adicionada, ficava mais fácil saber como seria a forma das peças que faltavam.
Enquanto em todas as outras existências ela vivia em constante busca por pistas e se sentindo uma atriz interpretando um papel, nesta ela percebia, gradualmente, que quanto mais relaxava, mais as coisas vinham à sua mente. Nora também amava passar o tempo na companhia de Molly. A anarquia acolhedora dela brincando em seu quarto, ou a ligação estreita que era estabelecida ao ler uma história para ela, a simples magia de o tigre que veio para o chá, ou de passear no jardim. Olha para mim, mamãe, disse Molly, enquanto pedalava seu triciclo numa manhã de sábado. Mamãe, olha, você está vendo? Muito bem, Molly. Você está arrasando. Mamãe, olha. Vrum. Vai, Molly. Mas, então, a roda dianteira do triciclo escorregou do gramado para o canteiro de flores. Molly caiu e bateu a cabeça com força numa pedra pequena. Nora saiu em disparada, levantou a filha e a examinou. Molly estava nitidamente machucada, com um corte na testa, a pele arranhada e sangrando, mas não queria demonstrar o que sentia, mesmo com o queixo trêmulo. Eu tô bem, disse ela, devagar, a voz frágil como porcelana. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Cada tô bem se aproximava mais das lágrimas, mas então voltava a se acalmar. Apesar de todo o medo noturno de ursos, Molly tinha uma resiliência que Nora não pôde deixar de admirar, nem de se inspirar com ela. Este pequeno ser humano havia saído dela, era de algum modo parte dela, e se Molly possuía alguma força oculta, então talvez Nora também possuísse. Nora a abraçou. Tá tudo bem, filha. Minha garotinha corajosa. Tá tudo bem. Como está se sentindo agora, querida? Tudo bem. Foi como nas férias. Nas férias? É, mamãe, respondeu a menina, um pouco chateada por Nora não conseguir se lembrar. O escorrega. Ah, é, sim. O escorrega. É, que boba eu. Mamãe bobinha. De repente, Nora sentiu algo por dentro. Uma espécie de medo, tão real como o medo que sentirá naquele arrecife no Ártico, cara a cara com o urso polar. Medo do que estava sentindo. Amor. Você podia comer nos restaurantes mais sofisticados, experimentar cada prazer sensual possível, cantar num palco em São Paulo para 20 mil pessoas, se banhar em tempestades de aplausos, viajar aos confins da terra, ter milhões de seguidores na internet, ganhar medalhas olímpicas. Mas, sem amor, nada disso tinha o menor sentido. E quando pensava em sua vida raiz, no problema fundamental dela, o que a havia deixado vulnerável, na verdade, tinha sido a ausência de amor. Nem o irmão a quisera naquela vida. Depois da morte de Voltz, não havia sobrado ninguém. Ela não amava ninguém, e ninguém a amava. Ela se sentirá vazia, sua vida ficará vazia, perambulando por aí, fingindo algum tipo de normalidade humana, como um modelo senciente do desespero, exercitando apenas o básico da sobrevivência. Mas aqui, bem aqui neste jardim em Cambridge, sob o céu cinzento, ela sentiu o poder daquilo, o poder apavorante de amar incondicionalmente e de ser amada incondicionalmente. Tudo bem, seus pais ainda estavam mortos nesta vida, mas aqui havia Molly, havia o Ash, havia o Joe. Havia uma rede de amor para amortecer sua queda. E, mesmo assim, tinha a sensação, bem lá no fundo, de que tudo isso chegaria logo ao fim. Ela sentia que, apesar de toda esta perfeição, havia algo errado no meio do certo. E o que estava errado não podia ser consertado, porque a falha era a própria perfeição. Tudo estava certo. E, no entanto, ela não havia conquistado nada disso. Ela havia chegado na metade do filme. Havia retirado o livro da biblioteca. Mas, na verdade, não era dona dele. Ela estava assistindo a própria vida como se por trás de uma janela. Nora era, como começava a se sentir, uma fraude. Ela queria que esta fosse a sua vida real, mas não era, e ela apenas queria poder esquecer esse fato. Queria muito. Mamãe, você tá chorando? Não. Molly, não. Tô bem. A mamãe tá bem. Parece que você tá chorando. Vamos cuidar desses machacados. Mais tarde, naquele mesmo dia, Molly completou o quebra-cabeça de animais selvagens enquanto Nora estava sentada no sofá fazendo carinho no Platão, a cabeça pesada e quente do cão em seu colo. Ela olhou para o jogo de xadrez decorativo sobre o baú de mogno. Um pensamento lhe ocorreu, e ela o ignorou. Mas, então, ele se infiltrou de novo em sua cabeça. Assim que Ash chegou em casa, ela lhe disse que queria visitar uma velha amiga de Bedford e que demoraria algumas horas para voltar. Não está mais aqui. Assim que entrou no asilo Oakleaf, e antes de sequer chegar à recepção, Nora viu um senhor frágil, de óculos, a quem reconheceu. Ele estava tendo uma discussão ligeiramente acalorada com um enfermeiro, que parecia exasperado. A aparência dele era de um suspiro humano. Eu gostaria muito de ir ao jardim, disse o velho. Sinto muito, mas o jardim está sendo usado hoje. Só quero me sentar no banco e ler jornal. Talvez, se o senhor tivesse se inscrito para a sessão de jardinagem. Eu não quero uma sessão de jardinagem.
Quero falar com o Davak. Isso tudo é um grande mal-entendido. Nora tinha ouvido o ex-vizinho falar do filho Davak antes, quando ela lhe entregará seus remédios. Aparentemente, o filho vinha pressionando para que se internasse no asilo. Mas o Sr. Banerjee insistia em ficar na própria casa. Não há um jeito de eu. Àquela altura, ele percebeu que estava sendo observado. Sr. Banerjee, ele encarou Nora, confuso. Oi? Quem é você? Nora. Você sabe, Nora Cid. Então, sentindo-se muito nervosa para pensar direito, acrescentou. Sou sua vizinha. Na Bancroft Avenue. Ele balançou a cabeça negativamente. Acho que você fez confusão, querida. Não moro mais lá há 3 anos. E tenho certeza de que você não era minha vizinha. O enfermeiro inclinou a cabeça para o Sr. Banerjee, parecendo um filhote confuso. Talvez o senhor tenha se esquecido. Não, disse Nora, percebendo seu erro. Ele tem razão. You me confundi. Tenho problemas de memória às vezes. Nunca morei lá. Foi em outro lugar. E outra pessoa. Perdão. Eles retomaram a discussão enquanto Nora se lembrava do jardim do Sr. Banerjee, repleto de lírios e dedaleiras. Posso ajudá-la? Ela voltou o olhar para o recepcionista. Um homem ruivo de óculos e pele cheia de sardas. Um leve sotaque escocês, bem educado. Nora lhe contou quem era e disse que havia ligado mais cedo. A princípio, ele pareceu um pouco confuso. E você disse que deixou uma mensagem? Ele cantarolou uma melodia baixinho enquanto procurava um e-mail. É? Pelo telefone. Tentei ligar por horas, mas não consegui, então acabei deixando um recado. Mandei um e-mail também. Ah tá, entendo. Sinto muito por isso. Você está aqui para visitar alguém da família? Não, explicou Nora. Não sou da família. Só alguém que a conhecia. Mas ela sabe quem eu sou. O nome dela é Sra. El. Nora tentou se lembrar do nome completo. Desculpe. É Louise El. Se falar meu nome. Nora. Nora Cid. Ela era a bibliotecária da escola. A Zeldene. Achei que ela gostaria de receber uma visita. O homem tirou os olhos da tela do computador e encarou Nora sem conseguir disfarçar sua surpresa. A princípio, Nora achou que tinha se enganado. Ok, Dylan tinha se enganado. Naquela noite no la cantina. Ou talvez a senhora El daquela vida tenha tido um destino diferente nesta vida. Embora Nora não soubesse ao certo como sua decisão de trabalhar em um abrigo de animais poderia ter levado a um final diferente para a senhora El nesta vida. Mas isso não fazia sentido, já que em nenhuma das vidas ela mantivera contato com a bibliotecária depois de sair da escola. Qual é o problema? Perguntou Nora ao recepcionista. Sinto muito lhe dizer isso, mas Louise El não está mais aqui. Onde ela está? Ela. Na verdade, ela morreu faz 3 semanas. A princípio, ela imaginou que deveria haver algum erro no sistema. Tem certeza? Tenho. Infelizmente. Oh, disse Nora. Ela não sabia bem o que dizer, nem o que sentir. Baixou o olhar para sua sacola de pano, que havia trazido com ela no carro, no banco do carona. Uma bolsa contendo o jogo de xadrez que havia trazido para jogar uma partida com ela, e para lhe fazer companhia. Perdão. Eu não sabia. Eu não. Na verdade, fazia muitos anos que eu não a via. Vários anos. Mas alguém me contou que ela estava aqui. Sinto muito, disse o recepcionista. Não. Não tem problema. Eu só queria agradecer a ela, por ter sido tão boa para mim. Ela morreu em paz, revelou ele. Literalmente dormindo. Nora sorriu e começou a se retirar educadamente. Que bom. Obrigada. Obrigada por cuidar dela. Eu vou agora. Tchau.